Fundada no ano de 1973, na cidade de São Leopoldo, através da compra de uma pequena carteira de imóveis, nasceu a Imobiliária Vila Rica. A empresa, hoje, está com quase meio século de história e se orgulha de ter em seu DNA valores como honestidade e integridade. Somos uma empresa do ramo imobiliário que une tradição com modernidade e, atualmente, possuímos 6 unidades localizadas na região metropolitana. Contando com cerca de 200 profissionais e corretores autônomos parceiros, buscamos de forma incansável a melhoria contínua. E investimos em pessoas e novas tecnologias para oferecer uma experiência de excelência aos nossos clientes. Seja para administrar o seu condomínio, alugar, comprar ou vender um imóvel, confie na Vila Rica. Uma empresa conectada com o futuro, para levar aos clientes e parceiros o que há de melhor no mercado imobiliário. Jetzt fangen wir an mit unserer Fernsehsendung Unsere Familien über unsere deutsche brasilianische Kultur und Geschichte und auch über diese Verbindung zwischen Deutschland und Brasilien. Começa neste momento aqui na Vale TV mais um programa Unsere Familien, sobre a nossa história, o nosso presente, teuto gaúcho, teuto brasileiro. Temos a alegria de ter aqui conosco hoje, nos estúdios, nosso querido amigo, nosso conterrâneo, Lelo, Aurélio Decker, 52 anos como jornalista na nossa cidade e na nossa região. E ele vem nos contar várias histórias, mas especialmente sobre a sua tia Lucila e todo o trabalho que fez registrando as suas memórias, né, e as suas vivências. Lelo. Boa noite, Felipe. É um prazer enorme estar aqui contigo. Ainda mais tratando de um tema que me deixa com muitas boas lembranças da minha tanda, a Lucila. Lelo, você de origem germânica por parte da família Decker, né? Sim. Que você pudesse contar um pouquinho sobre, de onde era a família Decker, teu pai, teus avós? Sim, ao que eu saiba, né? Eu não sou muito ligado na árvore genealógica, assim. Tem pessoas que adoram, eu não tenho essa paciência. Eu sou de fazer notícia, que tem uma hoje, amanhã não tem mais, aí a outra muda. Eu não tenho essa habilidade de acompanhar. Faz 3 anos que eu estou vendo da onde os Deckers surgiram. Eu sou das coisas rápidas, não me atenho a isso, mas respeito muito quem gosta. Vamos lá. Sim. Então, o meu bisavô, não o meu avô, o meu bisavô veio criança da Alemanha, o Decker, né? Jacó Decker. Então, ele tinha um irmão, um deles foi ali para a área de 2 irmãos, foi viver aqui, e o outro, então, o vô do meu pai, então, foi viver lá na Figueira. A Figueira é um lugarejo pequeno, na época era distrito de Taquara, distrito agrícola de Taquara, e hoje pertence a 3 Coroas. E a mãe morava num lugar chamado Águas Claras, e eu, Fridolino, então, a cavalo, todo elegante na época, me contam, passava por lá e... Apaixonou pela bugra. E a mãe, quando eles casaram, tinha 16 anos. Nossa, e aí foram morar na casa do meu avô. Então, imagina a bugra, a Alzira, tendo que aprender a falar alemão. Porque na casa onde ela foi morar, tinha o sogro e a sogra, tinha 6 cunhadas e 6 cunhados. Então, era o meu avô era o chefe de escoteiro, era uma turma. Então, a minha mãe teve que aprender, e a minha mãe fala, até morrer, aos 92 anos, falava fluentemente alemão. Eu não falo fluentemente, ich spreche Deutsch ein bisschen. Por que eu falo um pouquinho? Por quê? Porque eu tinha vergonha. Os meus, agora tu vê, eu com a cor assim, meio preto, os guris me chamavam de alemão batata. Isso é possível, e eu ficava ofendido com aquilo. Porque eles iam lá em casa e a mãe e o pai só falavam alemão, o meu pai só falava alemão.
mesmo. Ele sabia falar português, mas não era grande coisa. Assim, não era muito fã. E ele gostava mesmo de falar alemão. E a minha mãe, como aprendeu, então, vários anos morando juntos, falava alemão. E os meus amigos iam lá e achavam graça, e riam, e gozavam de mim. Alemão batata. E eu... Daí eu falava, pai, fala português, para de falar alemão. Bobagem, eu tenho ódio, vontade de arrancar os cabelos. Porque eu poderia falar fluentemente alemão. Então é uma pena. E Lelo, em que período que a sua família veio aqui para Novo Hamburgo? Assim, então o pai e a mãe, eles eram agricultores, eles plantavam flor, que era vendido na uma empresa de Taquara, daqui a pouco eu lembro o nome, que faz aquele aspiral boa noite, aquele que tu bota fogo, piriza? Piretro? Eu acho que piriza, isso. Então eles viviam de plantar flores, que eu acho romântico, né? Acho bonito. Então eles vendiam flores e resolveram vir para Sapiranga, então. Porque o meu pai era pintor de parede, pintor de tinta de casa, né? E ele, então, tinha um amigo lá que se mudou para Sapiranga e convidou ele para ir lá pintar. E ele foi, minha mãe foi junto, ficaram uns dias lá e gostaram de Sapiranga. Então foram morar onde é a prefeitura de Sapiranga. A prefeitura de Sapiranga está num prédio onde eu nasci, só que não era um prédio de alvenaria como hoje, era um salão de baile e do lado um chalé. Nesse chalé eu nasci, então, num dia de carnaval, era moradia de fevereiro. Isso. Família Decker. A família, então, Sapiranga. E aí, Novo Hamburgo, vieram para cá, fomos morar no bairro Guarani. E Lelo, você sempre teve esse olhar e o jornalismo, a comunicação, e retratando as pessoas, os acontecimentos. Em que momento que você passa a retratar e registrar esta tia e a sua forma de falar, de viver, de se comunicar? Sim, eu tinha 11 anos e no verão eu ia para Figueira ajudar meus tios e tias, a Lucila, meus avós, por parte de pai, então aí no plantoge, que é a roça, o capinar, né? Plantação. Então eu ajudava a capinar. Eu atrapalhava mais do que ajudava, né? Minha produção era pequena. Muito pequena, dispensável até. Mas enfim, então eu ficava janeiro, fevereiro e em março eu vinha de novo para Novo Hamburgo para estudar, ir para a escola. E aí, então, eu tive, felizmente, esse contato, tirar leite, fazer pasto para as vacas, ajudar a fazer guarapa, enfim, debulhar milho quando estava chovendo. Eu tive uma vida com essa realidade, rica, com essa realidade de colono mesmo, colono. E eles só falavam alemão, só. Lá nesse lugar, Figueira, só falava alemão. Infelizmente, não aprendi. Tá, mas aí... Então a Lucila é uma colona que aqui no Novo Hamburgo muita gente tem, parente, primo e coisa. Não gosto muito de admitir que tem algum parente meio colono, né? Não sei por que isso, mas enfim. E a minha tia, então, ela chegava numa festa, ela era a atração. Ela falava muito alto, ela era uma mulher grande, enorme, muito risonha, feliz com a vida, em paz com a vida. E ela era muito engraçada, do jeito assim, que ela falava. Enfim, como eu era repórter, ela achava muito interessante, né, que ter um sobrinho, né, que era repórter e que escrevia no jornal e tal. Bom, e eu fiquei muito amigo dela. Então, às vezes, eu ia a Taquara para conversar com ela, passava o domingo inteiro na casa dela. Se falava sobre política, sobre religião, sobre trabalho, sobre tudo. E eu pegava aquilo e escrevia, então, crônica, a opinião dela sobre determinados assuntos, da forma que ela falava, né? Então, eu escrevia no NH da forma que ela falava, né? Então, e ficou engraçado, as pessoas começaram a gostar daquilo, e ela rapidamente ficou muito popular, porque no mínimo uma vez por mês, no mínimo, eu escrevo no NH Crônica há 38 anos, mas no mínimo uma vez por mês, então nos anos 70 e 80, né, durante 20 anos. Pelo menos uma vez por mês eu escrevia a Crônica da Lucila.
Então eu tenho muitas crônicas dela, fiz 2 livros sobre crônicas da tia Lucila, crônicas do Lelo. Tem uma história que você conta quando você, ainda antes de escrever, Sim. foi pegar um ônibus, encontrou ela. Se você puder contar para os Quando eu contei essa história no NH, por causa disso, a repercussão foi tão grande, as pessoas ligaram para o jornal. Ah, não, eu disse para eles falar mais dessa pessoa, porque eles gostaram muito. Vamos lá, a minha mãe me deu dinheiro. Na época, os alemães faziam, dinheiro era escasso. Botou o dinheiro para passagem até Taquara, eu ia de Citral, e lá eu pegava, então, até Figueira, outro ônibus. Então, ela botou o dinheiro e pegou uma agulha e costurou. Eu achei o fim do mundo, mas o que eu ia fazer? Era o costume. Não vai perder esse dinheiro, essas coisas assim. Então eu estou com o dinheirinho sagrado ali, comprei a passagem, embarquei no ônibus Citral. Estou lá no fundo do ônibus, o ônibus lotado. E eu parado de pé no fundo, atrás dos últimos bancos. Tá? Quando eu olho para frente, a Lucila está do lado do motorista, aqueles ônibus abertos, que tinha aquele motor assim, uma saliência, assim. E eu chegava a ela, e ela me enxergou. Aí foi aquilo, né? Quando ela me viu, ela falou, ela me chamava de Rélio, de vez de Aurélio, Rélio. E Gresbinho, por causa do meu cabelo que era crespo, quando eu tinha cabelo. Então, ela me viu, Rélio! E eu, meu Deus, oi, Rélio! Oi, tia! Onde é que tá indo? Ela gritando, ela falava muito alto, porque ela não se importava que tinha gente do lado dela, ela queria falar comigo, pronto. Eu disse, tia Peta, fala mais alto! Tia Peta, que era a irmã dela, eu ia ficar na casa dela. Mas tu tá fugindo de novo. Falei, então você tava fugindo de novo? Porque a minha mãe me tirou do Pio XII, uma época, depois eu voltei pro Pio XII, e eu fui pro Pindorama. E aí, a rebeldia, eu digo, não, isso eu não aceito. Vou morar lá na colônia. Fui para lá. Levei uma tudo. Nossa, foi primeiro do pai, depois da mãe, depois da minha irmã. Todo mundo me aproveitou, me dá uma chinelada. Voltei. E aí, eu disse, não, eu vou lá na tia Peta. Como é que tá a mama? Digo, ela vai perguntar para todo mundo. Tá bem. E o Fritz, que era o irmão dela, o Fridolino, meu pai. Tá bem. E o Romaldo? Digo, aí começou. Nossa, nós éramos 6. Eu digo, meu Deus. E eu fui. Ficando com vergonha, porque ela falava, todo mundo olhava para ela. Quando eu respondia, o pessoal não olhava para trás. Aí ela disse a maior. Do lado do motorista, ela encostou nele. Não pode falar com o motorista. Ela pegou. O Rélio tem o cabelo crespo, porque ele puxou pela mãe dele, a Zira. Se não, puxado pelo pai, ele tem o cabelo liso e mais claro. Aquilo deve ter mudado a vida do motorista. Imagina, ele não sabia daquilo. É uma informação vital. Sim. Num dia quente, ele lá tapado de gente roda, um calor insuportável. Dirigindo. E a do lado falando que o meu cabelo era crespo porque eu puxei pela mãe. Vê só que coisa, né? Deve ter mudado a vida dele. Eu acho que ele pediu férias. Alguma coisa aconteceu. Aí eu contei essa história bem assim como aconteceu no NH. Fiz uma crônica. Foi um Deus me livre, assim. Mas aí você saiu numa parte do caminho, inclusive, né? Você não foi até o final da linha. Não, assim, chegou em Campo Bom. Perfeito, obrigado. Na descida para Campo Bom, eu digo, isso aqui vai virar um Deus me livre. Eu tinha 11 anos, eu era uma criança. Pensei que quando ele parar o ônibus, eu vou descer pela porta de trás. Já tinha pago a passagem. Quando o ônibus parou, eu tenho a impressão que todo mundo abanou para mim. Assim, tenho a impressão, mas pode não ter sido. E a tia não notou que eu desci. Cheguei em casa e contei para a mãe, apanhei. A gente apanhava um dia porque assim, saiu e o outro ali. também. Lá no bairro Guarani era assim. Então eu apanhei porque eu tinha comprado a passagem até Taquara. E aí, mas como? Por que que tem a tia? O que foi? Não, mãe, ela falava comigo lá da frente, eu estava com vergonha, porque as pessoas, eles acharam graça muito, eles riam muito do jeito que ela falava. Não era um deboche, assim, destrutivo, né? Era uma coisa, quando ela alegrou aquele pedaço, aquele momento. Então, e a partir dali, então, eu comecei, quando eu ia para lá,
conversar com ela sobre política, sobre religião, sobre tudo que é coisa. E escrevia do jeito que ela falava, da maneira que ela pronunciava. Depois eu fiz um livro, então, com um dicionário, assim, em alemão literal, em Hunsrück, que é o nosso dialeto, e Tialês, o jeito que ela falava. Né? Então, a mesma palavra. Devia muito misturar alemão com português. Tudo. Vou fazer no alemão. Linguiça, Würst. No Hunsrück, Wurst. Daí, Tialês, Wurst. Também, Wurst. E aí, tem alguma então, variação? Deus o livre, a tia era o jeito que ela conversava, ela falava só o Hunsrück. Mas, como na guerra ela era pequena, criança, mas na guerra não podia falar alemão, o governo brasileiro entrou na guerra e proibiu o alemão. Então, a tia que só sabia falar Hunsrück teve que adaptar o Hunsrück no português. Então, galinha choque era bunda quente, era uma adaptação. Né? Acampar era campia, ela Liguia. Isso, então, eu achava muita graça, porque eu ficava lembrando o jeito dela falar, e eu escrevia, e eu acho que, de certa forma, eu passava um pouco daquela alegria. Mas aquela era uma alegria impregnada de amor, porque eu gostava muito. Sim, a tua forma nunca foi de escrever. De debochar. Exato. E nem de diminuir, claro que não. E sim, assim, de escrever, porque a fala dela, todo mundo tinha uma tia, um tio, um parente. Mas o idioma dela, eu acho que é o único no planeta, da forma que ela falava. Sim, aqui da região, né? É uma curiosidade. Bom, eu sei que a figura é exagerada, sim, vocês vão me criticar, mas ela teve um momento de Gisele Bündchen, porque o Real Castelão era a maior organização de supermercado que havia no Rio Grande do Sul. Novo Hamburgo tinha o Real Castelão, era enorme, corresponderia ao Bourbon hoje em dia, enfim, era grande. E aí o diretor, o Renato Heller, ele lia muitas crônicas da tia Lucila, gostava muito. E aí eu fiz o livro da tia, nossa, ficou assim, ficou. Ele me chamou um dia e disse, Aurélio, eu gosto muito da tia Lucila, eu queria fazer, se ela concorda, concorda, propaganda de fogão a lenha, nós recebemos uma carga grande de fogão a lenha, e eu gostaria que ela fizesse uma propaganda, tu acha que ela aceita? Eu digo, claro que sim. E tu? Eu digo, sim, eu aceito, por que eu vou dizer que não? Tá. E ela fez, então, uma página inteira no NH, então ela com uma colher de pau, assim, segurando e dizendo que, vou falar do jeito que ela falava, tá? Às quartas-feiras eles fizeram uma promoção de venda de fogão a lenha, então ela dizia assim, Gombrá, com G, Gombrá, no Gasdelon, é pão, com P, todo tia, como se fosse ela, todo tia, não sabia dizer D, né? Todo dia. Mas, aí um monte de S, nas guarda, parece guarda municipal, mas na guarda-feira é melhor, aquela espichada que o alemão dá melhor, então é melhor. Borguê, com G, não é com Q, com G, borguê, dem focom a lenha, que é pão. Então aquilo foi uma coisa assim. E aí o Renato Heller, então, o diretor lá do Castelão, disse para mim que ela ganharia, então, um refrigerador. Então eu telefonei para ela dizendo, olha, tia, a senhora, essa propaganda no jornal, a senhora vai ganhar um cachê, que é um pagamento, né, pelo trabalho, a senhora vai ganhar um refrigerador. E ela, Frigidaire! A marca. Era Frigidaire, ninguém tinha refrigerador. Comprei uma Frigidaire, porque a marca suplantava o nome do produto, né, como Nescafé, com maisena, essas coisas. Frigidaire, velho, tu tá brincando. Eu digo, não, a senhora vai ganhar. Então, deu uma entrega para ela. Nossa, foi uma coisa, né? Foi um acontecimento. Ela morava em Taquara, ela era meio estrela lá do bairro onde ela morava em Taquara, né? O NH tinha e tem, mas especialmente na época, uma presença fortíssima nos anos 70, 80, início de 90, Igrejinha Três Coroas, Taquara, o Vale do Paranhana, né? Então ela era assim,
bastante conhecida e, de certa forma, muito querida também, né? Em função da figura que ela era. E, Lela, alguma outra curiosidade, assim, das falas dela? Ela era assim, eu disse para ela, assim, tia, o livro que nós fizemos, claro, eu procurava ajudar ela, a filha dela, a neta dela, com recursos do livro, né? Então, eu cuidava dessa parte. E eu disse para ela, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma viagem, a senhora vai comigo para o Rio de Janeiro, que tinha a Coromoda, né, na Feira de Sapato. Então eu pensei, eu ia sempre na Coromoda, o Rafael, que está aqui, meu filho querido, está acompanhando, foi meu parceiro de Coromoda, não naquela época do Rio, na época de São Paulo, nós fomos 14 ou 15 anos a fios na Coromoda. Então, tia, vamos junto, na Feira do Sapato. Daí ela, mas aonde nós vamos vigar? No hotel. Eu vou chegar com tudo no hotel? Sim. Mas o que eles vão pensar? A mentalidade da taquara, ia com cara, tinha 30 anos, né, tinha cabelo e tudo, tal, mais ou menos elegante. Ia chegar com ela, que já tinha 58, 60, uma coisa assim, mas ela achou que, como é que vai explicar que agora nós vamos no hotel juntos, os dois ali? Eu digo, eles vão pensar que a senhora é a Vera Fischer e eu sou o Marcelo Mastroianni. Eu acho que é isso que eles vão pensar. E ela... Quem é essa gente? Marcelo Mastroianni era um ator italiano, cara bonito, não tinha nada que ver comigo, mas foi o nome que me ocorreu. E ela seria a Vera Fischer, eu falei, alemã e tal. Ai, ela vai ficar jato, lelo, tu liva kot normol, ela falava muito isso, né? Em alusão a Deus, uma coisa religiosa, né? Tu liva kot, Deus vive, né? Normol, ela falava muito. E daí ela disse que ela tinha medo de avião, ela não ia querer, porque só de ônibus. Ah, não, de ônibus eu não vou, eu não tenho tempo para ir de ônibus para o Rio de Janeiro e voltar. Desculpe, a senhora vai ter que ir de avião. Aí eu pensei, eu vou trazer ela no Aeroclube, em Novo Hamburgo, para ela andar aqui primeiro de teco-teco. Mas o teco-teco é pior, para quem não gosta de avião, o teco-teco é terrível. E ela não aceitou, então, a ida para o passeio para o Rio. Mas levei ela para o mar, para Torres, e ela não tinha ido, só quando criança ela tinha ido para o mar. Uma vez foi de carroça, lá de Figueira até o mar, levaram uma semana. Daí ela disse que não ia uns 40, 50 anos no mar. Eu digo, não, então só vai comigo. Tinha uma casa na Praia Azul, eu tinha um Galaxy, um LTD, ela sentou atrás e o piazinho ali, o Rafael, era na Nenê, começou a chorar. Mas chorar mesmo. E ela pegou ele no colo e começou a cantar. Palha, 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 ro. E o Rafael regalou os olhos e pensou, o que é isso? E ficou. Foi aquela coisa letárgica, acabou dormindo no colo da Lucila. Então, mas o que eu quero dizer de engraçado, nós andamos em Taquara, busquei ela na casa dela, eu acho que assim, 6 ou 7 minutos nós estávamos andando para ir para praia, Arroio do Sal. E ela, velho, que é? Tia, tá longe? Ah, não vai começar. Tá longe? Claro, de até 200 quilômetros. Sim. Eu disse para ela, faz um schlaf. Dorme, faz um sono. Eu disse, deita ali, porque o sofá, o Galaxy não tinha banco, tinha sofá. Na frente e atrás. Então ela se espichou lá. O Fael ficou do meu lado, na frente, naquela época. Não tinha, estava no colo. Para quê botar sede? Criança na frente. Agora vê se pode. É o nosso presidente. Então eu, naquela época, acho que eu pensava isso também. Ele está aqui perto do pai, o pai cuida dele, se der qualquer coisa eu seguro. Ignorância, né, que persiste até hoje ainda para alguns. E aí, então, o Rafael, mas ele, qualquer coisa, ele olhava para a tia, ele achava ela muito diferente. Falava diferente, pronunciava diferente. Sim, como falava mais alto. Claro, então fomos para a praia. Aí lá tinha um seminário, lá, um hotel de padre, onde os jovens de Caxias do Sul, que estudavam num seminário, iam lá passar as férias. E eles mesmos faziam pão, eles atendiam nesse hotel. Então, claro, a Lucília ficou lá em casa, mas daí tinha um baile. Eu digo, vamos lá, vamos dançar valsa. E ela, vamos. Fui dançar. Aí ela estava com o chinelo, ela disse, mas é muito ruim dançar. Ela, sapato não ia botar de jeito nenhum. Aí ela disse, era o chinelo, tirou o chinelo, deixou para descalço. Então nós dançando valsa.
tomamos conta do salão, porque ela que me levava, ela que me conduzia, né? E com aquele tamanho avantajado, nós acabamos ocupando 1/3 do salão dos padres, né? Olha E aí, para ir no mar, ela ficou assim, com medo, né, de entrar, né? É claro, é a onda, acho que é perigoso, aquelas coisas que eles ficam ensinando para as crianças, o mar é muito perigoso. O mar é uma maravilha, tá, mas tudo bem. Então ela tinha essa coisa de que a água representava muito perigo. Então ela dava um passo para frente e 2 ou 3 para trás. Ela ia mais para o lado da areia do que para dentro da água. Ela não queria. Quando a água chegou no joelho, acabou. Aí estava de vestido ainda por cima. Né? Então foi um acontecimento. Aí ela queria me convencer que na casa que eu tinha, que era pertinho do mar, tinha que fazer um forno. Um forno. Vai ser o único forno que vai ter. Aqui na região. No planeta Terra. Porque o forno não combina com veraneio, com calor. Mas para quê? Não, para fazer rosca, para fazer brot. Ele queria fazer pão de milho, e Schweinefleisch, Leberwurst, Blutwurst. Não. E aí eu acabei não fazendo. Não vou fazer. Foi ficar uma semana na praia, foi uma festa. Ia para Torres passear. Uma pessoa encantadora, né? Querida mesmo. Lelo, obrigado por ter vindo aqui, né, dividir. Foi uma honra. Eu agradeço tu me remeter de novo à infância e à adolescência. E há um período do jornal em que uma figura que saiu lá, da minha impaciência, né? Eu ia para ir a Taquara conversar com ela para ter assunto para falar. Né? Eu me dediquei bastante a isso. Assim. E eu ficava muito honrado mesmo com a felicidade dela, né? Assim, de ser conhecida, as pessoas tiravam foto com ela, enfim. Obrigado, de coração. E recordar é viver, né, Eu Lelo? também acho. Obrigado por esses momentos queridos. Sim. Cumprimentos pelo teu programa e pelo teu trabalho de escritor, que é importante. Obrigado, Lelo, pelas palavras, né, por, como eu disse, assim, ter vindo aqui e dividido, compartilhado comigo e com os nossos telespectadores, né, as lindas histórias da tua tia e a tua forma tão típica, né, de descrevê-las, né, de registrar, dividir isto sempre com as pessoas. Muito obrigado. Rafael, obrigado pela presença. Sim. Meu filhão querido. Obrigado também a todos vocês que nos acompanham aqui na Vale TV. Continuem nos acompanhando pelo canal 14 da NET e pelo YouTube e pelo Facebook do nosso programa Unsere Família.